escravizando a razão às formas transitórias, enquanto, junto de si, continua o copo de água refrescante do Evangelho, capaz de saciar toda sede humana. Mal sabem eles que Jesus codificou, em linguagem simples e de execução fácil, o pensamento e a glória do próprio Cristo planetário. Pergunta: existe alguma referência bíblica indicando-nos que o Cristo é realmente um espírito planetário, e não o próprio Jesus de Nazaré? Resposta de Ramatiz: conforme lhe havemos dito, cada orbe tem o seu logos ou Cristo planetário, seja a Terra, Marte, Júpiter, Saturno ou Vênus, de acordo com a graduação espiritual de suas humanidades, também a maior ou menor absorvência da aura do seu Cristo, o que, às vezes, é assinalado com acerto pelos astrólogos, no estudo de suas cartas zodiacais coletivas. Quanto mais evolvida a humanidade de um orbe, ela também é mais sensível ou receptiva à vibração espiritual do seu arcanjo planetário. Sente mais intimamente a sua influência benfeitora e pede para as realizações superiores. No entanto, quando chega a época tradicional de fim de tempos ou de seleção espiritual nos planetas promovidos a melhor padrão educativo, é feita a separação no simbolismo dos lobos, das ovelhas, do joio e do trigo. Então os espíritos reprovados são considerados à esquerda do seu Cristo planetário, ou seja, à esquerda do amor. Em seguida são exilados para orbes inferiores, cuja vida inóspita afiniza-se com o conteúdo espiritual violento, agressivo e despótico, que é próprio da sua graduação inferior. Essa imigração incessante de orbe para orbe, então gerou a lenda bíblica da queda dos anjos, ou seja, espíritos talentosos, astutos e orgulhosos que subvertem as atividades do bem, pelo abuso do poder e de privilégios em suas existências planetárias. Mas é João Evangelista, no Apocalipse, quem deixa entrever de modo sibilino e sem duplicidade que o Cristo é uma entidade e Jesus outra, quando assim ele diz: e eu ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora foi estabelecida a salvação, e a fortaleza, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus que se 10. João se refere, indiretamente, ao Cristo planetário do vosso orbe, de onde é enxotado Satanás, após a profética seleção espiritual, ou seja, simbolizado na comunidade de espíritos rebeldes ao amor do seu Cristo. Quando chega a época de fim de tempo, ou de limpeza astraneira de um orbe, então emigram os espíritos trevosos e rebeldes que infestam a aura e reduzem a frequência vibratória da luz crística provinda do interior. Depois de afastados da aura do orbe higienizado, é óbvio que este também se mostra menos denso na sua contextura e por isso aflora a maior quantidade de luz do seu Cristo planetário ao ambiente selecionado. Essa operação de técnica sideral, João enuncia no Apocalipse, ao dizer que o poder do seu Cristo foi restabelecido após a expulsão de Satanás. Usando de exemplo rudimentar, diríamos que a simples providência de se espanar uma lâmpada obscurecida pelo pó, permite-lhe maior projeção de sua luz em torno, e por isso que a segunda vinda do Cristo será exclusivamente pela via interna do espírito do homem, e não conforme descreve a mitologia religiosa, pois quanto mais se sensibiliza ao ser, mas ele poderá absorver a luz espiritual do seu Cristo. Em consequência, o divino Logos ou Cristo já atuou através de Moisés, Krishna, Isaías, Zaratustra, Zoroastro, Buda, Maomé, Confúcio, Fui, Anfione, Numu e muitos outros instrumentos humanos. Mas Jesus foi o mais fiel intérprete do Cristo planetário, na Terra, ao completar 30 anos de idade física, quando lhe baixa sobre a cabeça a pompa simbólica do Espírito Santo. Durante o batismo efetuado por João Batista, Jesus passou a viver, minuto a minuto, as fases messiânicas do plano espiritual, traçado pelo seu elevado mentor, o Cristo o arcanjo do orbe. Pergunta: poderias apontar-nos alguma passagem bíblica cuja clareza nos dispense de interpretações dúbias, distinguindo Cristo de Jesus? Resposta de Ramatiz:
e muito significativo o diálogo que ocorre entre Jesus e Simão Pedro e os demais apóstolos, quando ele lhes indaga: e vós que dizeis que eu sou? E Pedro responde-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Finalmente, depois de certa reflexão, Jesus então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus. Nesse relato, Jesus admitiu representar outro ser, o Cristo, além de si, e que há muito tempo inspirado e fora percebido intuitivamente por Simão Pedro. Falando mais tarde às turbas e aos apóstolos, o Mestre Jesus esclarece a sua condição excepcional de medianeiro do Cristo, não deixando qualquer dúvida ao se expressar do seguinte modo: mas vós não querais ser chamado Mestre, porque um só é o vosso Mestre, e vós sois todos irmãos. Nem vos intituleis mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mateus 13, 8 e 10. É evidente que Jesus, falando na primeira pessoa e referindo-se ao Cristo na segunda pessoa, tinha o propósito de destacá-lo completamente de sua própria identidade, porque, em face de sua reconhecida humildade, jamais ele se intitularia mestre. Aliás, inúmeras passagens do Novo Testamento fazem referências a Jesus e o chamam Cristo. Mateus 27, 17 e 22, pressupondo-nos que mais tarde ele chegou a admitir-se como o Cristo, o ungido ou enviado, e se Jesus não esclareceu melhor o assunto, assim o fez em virtude dos apóstolos não poderem especular sobre a realidade de que ele pudesse ser uma entidade, e o Cristo outra. Assim como a falta de cultura própria da época não lhes permitia raciocínios tão profundos como a ideia do arcanjo planetário. Capítulo 6. A identidade sideral de Jesus pergunta: Jesus não é o governador espiritual da Terra. No entanto, dizeis que ele veio da esfera dos amadores, provavelmente de algum orbe situado muito além do nosso sistema solar. Resposta de Ramatiz. Mais uma vez tomais a palavra do Espírito pelo Espírito da palavra, porquanto não estamos nos referindo a qualquer situação geográfica ou astronômica nestes relatos. Jesus deixou o seu reino espiritual apenas quanto à redução do seu campo vibratório e da sua consciência sideral, mas não veio de qualquer outra latitude astronômica ou cósmica. A esfera dos amadores é um conjunto sideral de almas excelsas identificadas por um padrão espiritual semelhante ao de Jesus. São espíritos eletivos, entre si, que formam um todo ou coletividade sideral e vibram, felizes, unidos pela mesma natureza angélica. Não se trata de uma esfera material ou planeta físico, mas de um estado vibratório peculiar e de natureza superior. São entidades portadoras de um amor incondicional, que sentem-se felizes quando eleitas para qualquer missão redentora nos mundos físicos, dispondo-se a todos os sacrifícios em benefício dos seus irmãos que ainda se encontram nesses planos inferiores. A esfera dos amadores pode ser concebida à semelhança de uma esfera social, esfera militar, esfera científica ou esfera religiosa, em que se agrupam criaturas pela mesma afinidade, simpatia ou tarefas semelhantes. Jesus foi um avatar eleito da esfera dos amadores para baixar a terra no tempo predito, porque só um espírito do quilate dessa esfera seria capaz de tanto amor e renúncia para a missão de redimir o homem terreno. No entanto, desde a origem do vosso orbe, ele jamais deixou de presidir os vossos destinos, atento ao esquema evolutivo traçado há trilhões de anos terrestres na elaboração do atual grande plano, que vos proporciona a aquisição individual de consciência espiritual. Pergunta: em nossas reflexões concluímos que o amor absoluto e incondicional há de ser, no futuro, uma qualidade comum a toda a humanidade cósmica, mas em face de vossa exposição, parece-nos que só a esfera dos amadores agrupa, realmente, as almas já cristianizadas por esse amor. Não é assim? Resposta de Ramati. Inegavelmente, o amor é a essência espiritual indestrutível e o fundamento da angelitude de todo o ser. Mas o anjo, como símbolo da alma perfeita, só é completo quando também já adquiriu a sabedoria cósmica. Embora todas as almas afins a Jesus sejam portadoras de amor tão semelhante quanto ao dele,
Elas podem se agrupar em conjuntos diferentes, unidas por outras características e gostos preferenciais. Não é difícil comprovarmos que a figura tradicional do anjo, cultuada pelo catolicismo, é realmente um símbolo da alma completamente livre de quaisquer deveres ou preocupações para com os mundos materiais, e goza do livre-arbítrio de doar o seu amor sabedoria a quem melhor lhe apetecer. O anjo possui 2 asas, mas ele só se equilibra no tráfego do reino do céu quando ambas estão perfeitamente iguais ou uniformes, porquanto a asa direita simboliza o intelecto ou a razão, e a esquerda do coração ou o sentimento, a angelitude ou perfeição, seja o completo e absoluto equilíbrio entre o amor e a sabedoria. Por isso, quem vive na terra, humilhado e submetido às provas cruciantes da carne, desenvolve a paciência, o amor, a resignação e a ternura, e, em futuro próximo, há de voltar à terra ou a outro orbe, tantas vezes quantas forem necessárias para desenvolver a asa direita, ou seja, a sabedoria da razão pura. Em consequência, embora a esfera dos amadores congrega espíritos angélicos, cuja característica fundamental é o amor e a renúncia da própria vida, para o bem do próximo, não é única nesse gênero, pois todos os espíritos angelizados e já libertos das encarnações planetárias obrigatórias, embora sejam sábios, também estudiosos, mas o amor também pode ser manifestado de vários modos e conforme a índole psíquica de cada ser, seja um homem ou um anjo. Os amadores, portanto, são tipo de espíritos que, depois de eleitos para qualquer missão nas crostas planetárias, jamais se prendem aos bens do mundo onde atuam, e além do seu amor incondicional para servir e ser útil em tarefas de alta responsabilidade, a pobreza é a principal característica de suas vidas. Eles não vacilam em suas lutas messiânicas, pois as enfrentam desde o princípio com uma decisão heróica e absoluta renúncia pelo ideal superior que esposam e divulgam. Esse é o tipo dos espíritos peculiares da esfera dos amadores. Embora o amor incondicional e absoluto seja, realmente, no futuro, uma qualidade comum de toda a humanidade cósmica, tal sentimento toma características peculiares da índole e do temperamento de quem o manifesta. Pergunta: poderíeis dar um exemplo mais claro, a fim de compreendermos melhor o fato de existirem manifestações amorosas diferentes, de acordo com os temperamentos dos espíritos agrupados na mesma esfera angélica? Resposta de Ramatiz: suponhamos um conjunto harmonioso de almas,